Muito curioso de ver a reação destas pessoas, que foram, no fundo, quem fez este trabalho que vamos mostrar, são os verdadeiros criadores. Nós só estivemos aqui a recriar o trabalho deles, mas espero, sobretudo, olhar para a cara deles e sentir que eles não só sentem o orgulho no trabalho natural que fizeram, mas também sentem um bocadinho de satisfação de ver o apreço que nós tivemos por esse trabalho e de perceber que há aqui um respeito imenso pelo esforço que foi feito em 1986-87 para fazer uma coisa que na altura era completamente impensável e inovadora ao custo que eles o podiam fazer. Eu acho que eles esperam que a gente mostre alguma coisa a funcionar. Ao mesmo tempo, tenho sérias dúvidas que o racionalizar isto tenha tanto impacto como efetivamente ver a coisa a funcionar. E, portanto, estou muito curioso de ver a reação, porque uma coisa é tu vires para cá e vêm ao museu, conhecem o museu, sabem que estivemos a trabalhar neste tipo de coisas e vem, vamos lá ver o que é que eles têm. Outra, eu desconfio que seja aquela coisa que vem cá de dentro quando a pessoa se apercebe que, epá, eu já não via aquilo há 30 anos e este foi o meu trabalho. Espero ter uma percepção diferente e ver uma percepção diferente entre aquilo que eles vão ver e aquilo que eles sentem lá dentro. O Tenet surge muito antes dessa data aí, uma data de 1986, que a gente fala como sendo a data em que aconteceu todo esse projeto. Ele já vinha sendo muito discutido internamente, conversado. Existia um projeto em Portugal nessa altura, que era o projeto Minerva, e a gente tinha muito contacto com professores e com ideólogos desse projeto Minerva e fomos criando esse conceito de integração de sistemas. O TENET não é mais do que uma rede, permite a constituição de uma rede de computadores que não existia só ao nível de máquinas científicas muito grandes. Saíram alguns artigos também nessa altura na Business Week e na Time Magazine que falavam da necessidade e do surgimento dessas redes que só funcionavam em computadores maiores, como o Token Ring na IBM e as redes Ethernet na Digital Research. O Ethernet virou um pouco o padrão, o Token Ring eu acho que ainda existe em situações específicas, mas eram coisas que custavam mais do que 10 automóveis populares e o Spectrum custava 100 euros, 120 euros. Meninos, vamos? Meninas? O que nos traz aqui hoje é um momento extremamente, acho que simbólico e importante para nós. Para nós, museu eu tenho a certeza absoluta que é o momento mais importante desde que este projeto existe. Porque é o momento em que nós vamos começar a dar visibilidade de uma coisa que, apesar de ter ficado praticamente concluída ou concluída, quer dizer que ninguém a conhece e estava perdida, ninguém a tinha a funcionar nem nada disso. E essa coisa é, como todos sabemos, o Tenet. Começou a ficar claro que a Timex precisava de uma rota própria e não depender só dos produtos Sinclair. O Tenet surge de uma conversa de haver uma possibilidade de se vender não sei quantos milhões de computadores para a China e de fazer não sei quantas fábricas, e os chineses viriam cá, estaria agendada uma visita de um grupo de chineses para ver uma demonstração de uma dúzia de computadores a funcionar e que pudesse ser reproduzido e replicado e vendido às paletes para a China. O interesse da China começou um pouco mais aberto, lá em abril de 86, antes de março, havia um interesse da China. A China não era a China que veio a ser uns anos mais tarde, em que teve, digamos assim, uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, ao mundo ocidental. Então,
a China estava dando esses primeiros passos de modernização e, portanto, inicialmente se falava de uma forma genérica. Quando chegou outubro, o nosso espaço de atuação, até porque queríamos ter, digamos assim, vitórias rápidas nesse projeto, foi os caminhos de ferro os caminhos de ferro chineses, que na altura era uma única empresa, que tinha 10 milhões de funcionários. I was not aware of the commercial situation, so I only found out about the order from China today at this meeting for the first time. So my involvement was purely, can you design this thing? Can you lead the project and make it work? And by the way, it's got a ridiculous deadline. Do you think you can do it? Eu nem sabia que o David, tinha sido o David que tinha desenhado o sistema todo. Eu só me lembro do David ter umas especificações de software que ele me entregava, que eu não sei se eu segui. O Nuno e o Fernando eram para vir para a equipa e disse, melhor não, porque eu não vou ter tempo. As datas, efetivamente, as datas eram uma coisa terrível era mesmo terrível, que tínhamos que fazer aquilo a funcionar sempre com aquela pressão por trás. Para mim era difícil, mas era possível. Sim. Não era uma coisa impossível que the guys up there require of us. Não, era uma possibilidade, podia-se fazer, então eu ia fazê-lo. E obviamente que estamos a falar de uma altura em que todas aquelas metodologias que hoje a gente tem para o desenvolvimento destas coisas, que é conceber, experimentar, validar, quer dizer, isto era tudo ultrapassado, não havia, e portanto, lá está, só por grande optimismo é que acreditava que é possível. Para mim, era tudo muito simples, só que eu tinha que trabalhar noite e dia. O projeto ficou bem. Eu julgo que o David, quando veio para Portugal, já trazia no avião, já tinha um esquema de cabeça do que é que ia fazer. Didn't have a big, powerful main processor the way the QL had, so it was really essential to offload the network protocol onto a separate processor. So that used a technique that I'd also used for the QL, which was to have a coprocessor which was basically the cheapest microcomputer we could find, which was an 8031 series. And so that's what got used in Tenet. O David sabia bem o que é que queria fazer, qual era a ideia que tinha para a interface. E a escolha daquele modo da UART específico do 8051, portanto, é o que leva aos 375K, que é uma das boas componentes do projeto. Esse é um ponto. Ele sabendo bem o que é que queria fazer, tendo um hardware bem definido, portanto agora é software, e software é tempo. Portanto, havendo especificações, sabendo a estrutura geral, era uma RAM, dual port, na prática, e portanto a partir daí as coisas ficavam definidas, toda a gente mais ou menos saberia como é que aquilo funcionava. A partir daí são camadas de software que demoram tempo, como é evidente. So the best way to design something and make sure that the design is right is that you write the documentation. Because if you can't write the documentation, then you don't know how it works. So I think I was quite unusual in that my method of design involved doing the design and the documentation at the same time. I think most people don't like doing this, but that was my way of working. Estando o hardware desenhado, aquilo que precisava, na prática eram de duas componentes. Uma era a parte do sistema de discos, cuja interface já estava feita, portanto aí não havia grande parte toda do network server estava funcional. Havia necessidade de desenhar o interpretador de comandos, que era uma extensão dos comandos do Spectrum, que utilizava uma tecnologia que a Syncro já tinha utilizado com a interface com os microdrives. Foi uma extensão de comandos que era necessário fazer, implementar em EPROM, e desenhar todo um conjunto de software de comunicações essencialmente e de gestão da memória dual page para 8051, onde não havia know-how na altura na Timex, era um processador que nós não tínhamos grande experiência, e recorremos ao Isel para dois alunos que tinham grande experiência no 51 para fazer toda essa parte do software.
Quando eu fui para a China, fui para não me lembro mais o nome da terra, perto de Pequim. Era um hotel grande dos Caminhos de Ferro, precisamente. Veio 24 conjuntos desses aqui. Sim. Só que o computador ele era um pouquinho mais alto. Era um pouquinho mais alto, como o Henrique fez lá, não sei bem como, eram mais altos. Sim. E tinha uma placa lá dentro. Eu não sei se era essa placa grande, se era uma placa fininha. Era uma placa fininha, mas muito grande. Sim, e ia lá dentro, e portanto eram esses monitores, era uma estação central, que era aquela, e uma impressora. Foi o que eu levei para a China. 24 mais 1 foi a última vez e a única vez que eu vi 25 computadores funcionando, e funcionavam os 25. O grupo de trabalho passou a ser constituído por alguns funcionários da área de tecnologia dos Caminhos de Ferro e também por um grupo de professores que eu penso também que eram dos Caminhos de Ferro, não tenho mais presente, mas eram pessoas que eram pedagogos, portanto eram pessoas que estavam ali para absorver o máximo de conhecimento e entender o que é que se estava a passar, para depois transportar para um programa para as escolas dos Caminhos de Ferro, talvez para outros. Foram meses muito interessantes e muito pesados, no sentido em que eu, durante o dia, trabalhava nessas duas frentes e à noite ia para o meu quarto preparar as coisas para o dia seguinte, e no final desse período havia um consenso de que era um projeto para ser feito. Eu acho, porque estive lá e falei com as pessoas e vi os documentos, etc, havia uma intenção sim de comprar essas máquinas. Pela sua importância, a China estava ainda muito fechada na altura, não era a potência tecnológica que é hoje, então era sincero o interesse na compra. A Sinclair na altura não considerou que isso fosse importante. Havia pedidos também dessas tecnologias na Polónia, na Checoslováquia, etc. Então a gente sabia que tínhamos 15 mil drives em stock, então a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa para sair lá na frente. As relações entre a Timex e a Sinclair já não estavam tão boas porque, essencialmente por causa de Portugal, porque a Sinclair via a Timex como um parceiro importante de fabricação e não via tanto a Timex como um parceiro tecnológico. Portugal fabricava, mas ia um pouco mais além ao querer desenvolver e ter a sua própria tecnologia. Isso não agradava muito à Sinclair, acabou vindo um bloqueio da própria Sinclair, não autorizando a utilização de tecnologias da Sinclair. I will say that hearing about the Chinese contract that didn't happen makes me sad, because I've always said the thing I want in my designs is to touch the maximum number of people. If that contract had gone through, my work would have been touching tens of millions of people, and that would have been a fantastic thing. It's sad that it didn't happen, and really for no good reason. A gente não conseguiu dar aquele salto final, que é dizer assim, o grito do Ipiranga: eu vou fazer a minha home, eu vou mandar 1 milhão, 2 milhões para a China, eu vou mandar. Talvez fosse talvez um pouco a situação política que o país vivia na altura. A gente estava entrando no mercado comum europeu em 86, ainda sempre um pouquinho como o filho menos protegido da Europa, e portanto essa mentalidade talvez também não tenha ajudado muito. Este é também o primeiro projeto feito realmente por uma equipa de voluntários do museu que ganha vida. Já tivemos muitos projetos que individualmente as pessoas fizeram, mas este não. Este já foi uma equipa de várias pessoas que hoje irão estar aqui a falar.
O meu nome é Hugo Pinto e estou aqui hoje porque comecei há alguns tempos a trabalhar com o museu e um projeto que me apaixonou e que foi o driver, se calhar, para essa participação, foi o projeto que hoje apresentámos, o TENET, Timex Educational Network, uma rede de computadores de 8 bits feita a partir da plataforma da Timex. Hoje estamos aqui a falar do tal projeto que o João comenta muito bem, que é esta coisa chamada TENET, Timex Educational Network, e que é um dos projetos, é um daqueles projetos fetiches que nós gostávamos muito de ver. É um daqueles projetos que quase chegou ao mercado, mas que este quase que em pré-produção chegou mesmo, e que faz parte de um conjunto de projetos da Timex que podiam ter mudado a história. No museu, uma das perspectivas do museu, para além de guardar e documentar e para além de trabalhar o legado que existe da Timex, o museu preocupa-se também com a recuperação e com a preservação da hardware. E a preservação da hardware é importante porque as coisas falham. São peças com 30, 40 anos. Um desses exemplos, o nosso primeiro accomplishment, o nosso primeiro sucesso, foi precisamente esta pecinha aqui, a SLD, que basicamente é o coração do computador. Todas as funções de orquestração, o maestro do computador, foram construídas e reconstruídas à custa de um trabalho que o museu fez originalmente pelo Álvaro Lopes, um dos nossos voluntários, se calhar o voluntário mais antigo do museu no que toca a estas coisas de reconstrução, e que foi apresentada neste evento dos 40 anos, da comemoração dos 40 anos do ZX Spectrum. Há 2 anos, não, coisa que vos valha. Vim como absoluto espectador a um evento produzido pelo museu, a comemoração dos 40 anos do ZX Spectrum, em que o evento em si estava muito bem montado, muita variedade de sessões, mas havia uma em concreto que eu até nem estava à espera de gostar, mas que envolvia a exploração da Timex e da presença de produção, capacidade de produção da Timex em Portugal. Nós vamos encerrar esta sessão, portanto esta era a última parte daquele processo que eu estava a falar, mas eu gostava de convidar para uma coisa, acho que é um momento, eu não sei se estão mais pessoas além das que eu conheço que passaram pela Timex, tinha todo o gosto em que se juntassem aqui, só para uma salva de palmas, um olá, uma pergunta ao Álvaro se quiserem, posso convidá-los? Não. Então vamos a isso. Dois ex-colaboradores da Timex estavam e apresentaram algumas histórias. O componente humano, se calhar, até foi o que me suscitou ali mais interesse, e pensei, eles são bons contadores de histórias e contaram uma boa história, mas às tantas apercebo-me que dentro da história está uma história ainda mais importante, que é o facto de que a Timex em Portugal tinha produzido não apenas clones do Spectrum, mas produção própria de tecnologia à séria, e que alguma dessa tecnologia não tinha sequer chegado ao mercado e ia ficar esquecida. Sobre o TENET, gostava de dizer o seguinte: o Tony chegou lá à engenharia e disse: epá, ouçam vocês, e que eram vocês? Era eu, o Nonó, o Abílio, o Nuno e o Melício. Sim. Vocês têm que despachar isto, pá, porque nós temos que vender isto à China. E nós já trabalhávamos tipo 10 horas por dia, era uma coisa louca. E nós, a pandilha, porque nós éramos 4, eu, o Abílio, este e o Melício, dissemos: epá, temos de ter um incentivo. A gente tem que ter um incentivo. Isto assim não vai lá. Caríssimos, nós recebemos em 1986, para trabalhar noite e dia, sábados e domingos, 400 contos cada um. Foi a história do jantar, não é? Pois. Nós recebemos 1.600 contos, recebemos 8.000 euros. E cumprimos. Fizemos o desenvolvimento todo, entregámos, o Luís Bandeira foi à China. E o Tony ficou tão satisfeito que nos deu mais 100 contos. E nós fomos 27 pessoas para os viveiros da Madorna, todos, nós e as respectivas, voavam lagostas, gastámos 80 e tal contos, foi uma festa. Foi a melhor sessão do dia, não consigo descrevê-la de outra forma. Foi a melhor sessão do dia porque contava uma história completamente diferente daquilo que nós lemos dos livros sobre a história da Sinclair e da Timex, mas que era uma história na primeira pessoa, explicada porque é que aquilo tinha sido uma experiência única e explicada porque é que naquele ambiente
pessoas jovens com relativa pouca experiência, mas muita vontade e muito conhecimento e muito querer fazer, às vezes à força, mas que criaram coisas fantásticas com pouquíssimos recursos. E isso, para mim, transformou-se numa missão, e numa missão muito simples. Isto são histórias e são artefactos. E o Rui e o António falaram de uma coisa que não tinha chegado ao mercado, uma rede de computadores com um grau para a sala de aula, com um tipo de disparidade entre o custo que se fazia na altura e aquilo que se podia ter feito, completamente diferente. Uma rede muito barata, uma rede muito pensada para ser democratizada e ser uma coisa em escala. E a pessoa pensa, caramba, isto não pode morrer aqui. Nesse momento, quando eu conheço o Pinto, e ele me desafia a dizer temos de fazer mais para preservar toda esta história, eu começo a sentir, tenho de criar condições. Eu acredito muito que essa é a missão do museu e, portanto, eu, enquanto seu curador, essa é a minha missão. É criar condições para que se desenvolvam projetos. Eu, muitas vezes, pessoalmente, não vou ter as competências para os desenvolver e, portanto, eu tenho de perceber como é que eu vou buscar as valências de cada pessoa, que as queiram aplicar, porque estamos a falar de voluntariado, e se me aparece alguém que diz eu quero estudar o que é o TENET, eu tenho de estender um tapete vermelho e dizer estuda, tens tudo o que precisares à tua disposição. Hugo! Olá! Tudo bem? Olá, João. O que é que se vai passar aqui? Então, aqui temos um artefacto curioso. Temos umas placas TENET, num computador TENET, no qual temos a placa principal que estava por cima e que faz as vezes do computador, portanto, muito parecido com o nosso conhecido 2048, exatamente. E depois temos uma parte em baixo que corresponde a uma série de eletrónica que nós não conhecemos ainda bem e que suspeitamos ter a lógica de comunicação da interface TENET, ali naqueles dois jacks, mais alguma lógica de comunicação que nos parece com um FDD e que, a julgar o resto do circuito, parece mais ou menos o mesmo. Qual é que é a nossa ideia? É para conseguirmos preservar isto de forma, por um lado, tentar perceber como é que funciona, por outro, tentar replicá-lo. Vamos tentar arranjar uma maneira de, por um lado, fotografar em detalhe todas as vias de toda a placa de circuito impresso, frente e verso, de maneira a garantir que obtemos o máximo de informação possível e tentamos reconstruir o circuito. Ao mesmo tempo, vamos a estes dois chipzinhos que estão ali, que são memórias, são EPROMs, memórias programadas eletronicamente, e com um leitor especializado, uma coisa destas, vamos obter o seu conteúdo, vamos capturá-lo, poder utilizá-lo num computador. E depois temos ali uns chipzinhos mágicos que vamos tentar perceber como é que eles funcionam, porque ainda não temos exatamente a certeza se conseguimos extrair toda a informação que está lá dentro. São uma lógica programável que eles usavam na altura para simplificar um bocadinho o desenho. Ok, muito bem. Então, boa sorte. Vamos tentar. Vamos ver como é que Qual é que foi o meu papel nesta jornada de trazer o TENET de novo para a vida? Bem, por um lado, eu felizmente tenho um conjunto de mini competências laterais à minha área de carreira, que é a informática, mas em que a eletrónica sempre me apaixonou, em que felizmente, por tê-lo lido nos anos de adolescência, que são formativos de personalidade, sempre criei uma visão lata de sistémica das coisas e isso deu a oportunidade e trouxe a oportunidade de poder olhar para este tipo de coisa com a perspectiva de que há um conjunto multidisciplinar de competências que têm que ser juntas para que isto acontecesse. E nós no museu tínhamos uma equipa de voluntários que tinham algumas dessas competências para cá e para lá. A Paula Silva com a eletrónica, o João Encarnado com a preservação do software, eu próprio com a reverse engineer das ROMs e com uma visão sistémica, o Álvaro comigo originalmente a fazermos a extração dos componentes que foram customizados especificamente, as PALs, os tais componentes da lógica integrada, e aproveitando essa latitude de competências que felizmente tinha, de grande cola, que juntou isto e o trouxe para o fim. Mas o mérito, aqui é um mérito, pode parecer um lugar comum, mas é um mérito coletivo porque envolveu efetivamente um grau de multidisciplinaridade bastante grande. Portanto, podes-me considerar um orquestrador da coisa. Portanto, nós no museu tínhamos dois artefactos, uma placa maiorzinha, que era uma placa filha do 2048, e uma placa mais fina. Ninguém sabia muito bem o que aquilo era, exceto que se chamava TENET, e à custa da história do Rui, contada com o António, era uma rede de computadores. É termos uma coisa gira, temos tantos técnicos normais como TinyX, como seja o que for, a falar uns com os outros, com interfaces destas, de acrílico, mais interfaces mistas, a funcionar umas com as outras. Começámos a trabalhar nesse sentido. A nossa ideia era preservá-la, estudá-la, perceber como é que aquilo funcionava e reconstruí-lo. No âmbito deste projeto TENET, basicamente o que fizemos foi pegar no hardware original, tentar decifrar um pouco o que é que tinha sido feito com esse hardware e depois concentrámos um pouco naquilo que seriam os componentes mais difíceis, nomeadamente duas PALs que existiam nesse desenho que não sabíamos minimamente como é que funcionava.
e depois também um pouco olhar para o software que corria no segundo CPU auxiliar, por assim dizer. As pausas foram mais interessantes, basicamente foi à força bruta, tentámos descobrir qual era a funcionalidade que implementava por essas pausas. Depois de fazermos, basicamente também simples, reproduzi-las noutros sistemas. Inclusive fizemos uma validação a nível de simulação em VHDL do próprio funcionamento das pausas. Bom, basicamente para nós tentarmos descobrir como é que os paus funcionavam, usamos nada mais, nada menos que um Arduino, em que basicamente todos os pinos digitais que nós sabíamos que são digitais do pau, basicamente identificamos quais seriam os de entrada, quais seriam os de saída. Usamos todas as combinações possíveis de entrada para avaliar todas as combinações possíveis de saída e aí, basicamente, com base nesses resultados, tentar inferir qual era a lógica interna que estava programada nessas paus. Havia quase apostas internas se o sistema funcionava ou não. O Álvaro achava Sim, um dos nossos membros achava que isto não funcionava, que vocês não tinham acabado o sistema, que aquilo nunca teria funcionado e por aí adiante. Bom, na altura, quando se olhou para aquilo que estava implementado, nomeadamente para as ROMs, surgiu a dúvida realmente se isto iria funcionar tal e qual com aquele conteúdo que nos foi apresentado. Havia uma série de dúvidas ainda também, não só no próprio hardware, mas também no funcionamento do software, que na altura não estavam clarificadas. E como tal, tornavam difícil perceber realmente se o projeto poderia funcionar tal e qual como nos foi apresentado nos protótipos. E havia lá um sinal que estava mal era um dos paus, aquelas paus tinham... E aquilo não funcionava. O 8031 nunca passava o controle para o 080. E o Álvaro dizia, isto não vai funcionar. Mas caramba, havia tantos dispositivos que vocês tinham que ter aquilo a funcionar. A minha participação foi mais no sentido de preservação de software, porque só se tinha o hardware, não havia o software em si. Toda a gente sabe que há o software dentro da EEPROM, mas precisa de programas que utilizem as características da rede. O primeiro conjunto de disquetes, sem termos certeza que elas iriam aparecer, apareceram no 5º encontro Timex, que vieram ao museu, visitar o museu. Foi um dia muito cheio, muito emocionante, e no fim, quando já estava tudo para se ir embora, está aqui umas disquetes. E olhámos para as disquetes e tinha escrito Tenet e a gente, e nós, oh, Vera, o que é que está aqui dentro? Lembram-se, algumas de vós lembram-se que eu falei a meio do almoço, ainda estávamos todos muito incipientes e eu estava literalmente muito verdinho, com uma versão muito light desta apresentação, a pensar, talvez isto funcione. Maybe this would work. E lancei um pedido de ajuda, a dizer, se alguém tiver alguma coisa que diga Tenet lá em casa, lembrem-se de nós e tal, e não sei o quê. O Rui Viotti chega com uma caixa de disquetes no próprio dia que ele trazia estilo no bolso e diz, vejam lá se isto vos diz alguma coisa. Epá, e a pessoa abre a caixa de disquetes e os primeiros 2 disquetes dizem Tenet. Tenet A1, Tenet A2. Resultado, olhámos para aquilo, fomos nesse dia a correr para Lisboa, o João Encarnado pegou aquilo na drive mágica que ele lá tinha na altura, abriu os disquetes e estes disquetes tinham efetivamente código do Tenet. Código que correria na máquina do professor e em que aí sim começámos a pensar, se calhar vamos ter de conseguir fazer o sistema completo. Porquê? Porque tínhamos o acesso ao hardware, tínhamos o software que corria nas ROMs e tínhamos o complemento do software que havia de correr nas máquinas. Muito pouco que fosse, mas tínhamos algo. Foi-me pedido para começar a criar ou a tentar recriar uma placa que na altura não havia esquemas, mas depois entretanto pouco mais tarde descobrimos e encontramos os esquemas e criámos a placa em bruto, a PCB, por assim dizer, sem componentes nem nada. Houve um ou outro engano, um erro, mas isso é normal porque infelizmente somos humanos, não é? A placa que nós temos aqui atrás, portanto a número 0, como nós costumamos dizer, foi uma cópia fiel e autêntica, literalmente um Ozalide, por assim dizer, uma fotocópia da placa original, de tal maneira que eu tive que, digamos, deduzir os componentes, as pistas que passavam por baixo dos integrados que não se podiam dessoldar, porque nós não queríamos de maneira nenhuma dessoldar integrados da placa original. Alguns estavam em socket, que ajudaram alguma coisa, mas tive que deduzir aquilo a semana inteira, a deduzir através dos sinais e das ligações
onde é que ligou o quê, e finalmente quando eu vi que no programa de CAD, portanto de criação da placa, que fez o routing, fez as pistas a 100%, eu vou ser sincero, eu chorei, fiquei com a lagriminha no canto do olho e fiquei toda contente e comuniquei isso aqui à família. Pegámos no esquema, pegámos nas placas, no que havia, em toda a estrutura, fizemos um trabalho originalmente com o Albert, depois com a Paula, em que pegámos no esquema lógico, refizemos o esquema lógico de todas as vias que ali andavam, retraçámos traço a traço a placa e andámos traço a traço à procura na placa original onde é que andavam os sinais e criámos a nossa própria placa. E basicamente isto já é uma placa 2048 feita no museu. Querem ver isto a funcionar? O que é que nós temos aqui? Temos quatro terminais, 4 alunos, na verdade. Vamos ver se eles ainda estão todos vivos. Estas coisas de timing são vezes crachadas. Então, nós podemos fazer aqui coisas giras. Primeiro, temos aqui um caminho, os computadores estão todos ligados para vos mostrar o layout. Sai um bocadinho no áudio daqui, vem ter este computador sai para este computador, deste computador sai para este computador, deste computador sai para este computador. Portanto, uma das coisas que podemos fazer é das mais óbvias. Podemos enviar uma mensagem para um dado aluno. Vou enviar ali uma mensagem para o Rui. Foi uma grande surpresa, acho que fizeram um trabalho fantástico. Há aqui funcionalidades agora ao ver este programa que eu já nem sequer me lembrava que existiam. Resultado, temos aqui o nosso menu e nós podemos fazer coisas sobre isto. Uma das coisas que nós podíamos fazer era, por exemplo, chegar aqui e fazer um load novo, vou ler um outro programinha. E, portanto, resultado, permitia que cada um dos alunos pudesse, inclusive, descarregar software diretamente através de um servidor de fecheiros. Lembram-se dessa? Aquele senhor ali no fundo deve-se lembrar. E o João vai ver se consegue. Carregar um fecheiro, ele carregou um fecheiro pela rede e este fecheiro agora tem lá um código e ele vai imprimi-lo através da impressora do professor. Estamos a escrever o nosso programinha. É um prazer que não consigo descrever. Eu quando vi aquilo, mesmo a mandar a mensagem e aquilo a carregar, é uma coisa. A velocidade que esta gaita me deu, é olhar para isto e perceber que uns carolas numa salita com um aparelho é mesmo, isso é mesmo à turra. Sem meios, sem nada, a gente consegue realizar coisas insumos. Não dá para escrever. You've got all these people who were like kids, really, young engineers, and I was a kid, frankly, at that time. And you look at the things they've now done in their careers since then, and you think, well, at the very least, we certainly did something for the members of that team. And seeing the level of pride that people have in the project is really quite emotional. E, portanto, meus senhores, como podem ver, acabámos de colocar o Tenet a funcionar. Eu não posso esperar. Senti que ou fazíamos nós isto ou estava perdido. E senti, pior do que isso, que me arriscava estar a fazê-lo. Se tivéssemos sucesso, íamos estar a apresentá-lo aos criadores originais do produto. E nós falámos muito nesta palavra, é uma enorme responsabilidade. A gente sentiu o peso da responsabilidade, a gente sentiu o sentido de urgência. Só que eu não tinha a capacidade para o fazer tecnicamente. Portanto, a única coisa que eu podia fazer era tentar motivar as pessoas e desbloquear os problemas. E, portanto, ver que eles conseguiram fazer isso, para mim, é uma satisfação enorme, é um descanso, é um orgulho enorme do que foi feito. E, claro, fazê-lo e apresentá-lo a quem fez isto, bate aqui dentro, muito forte.
Fase 2. O que vocês vão ver é muito giro, mas não é usável. É uma recriação. Ou seja, é uma coisa fixe para nós termos no museu, para fazermos experiências, mas nós gostávamos de mostrar o vosso trabalho a terceiros. Gostávamos de poder o museu disponibilizar uma caixinha que as pessoas levassem para casa 2 ou 3 e pudessem ligar lá aos espectros. A nossa ideia de fase 2 é refazer a tal interface pequenina que vocês tinham. Bem, e aqui na minha mão está a tal placa, o Canon TV2, como nós lhe chamamos, é uma placa que encaixa na parte de trás do ZX Spectrum, ou de um Timex 2048 ou 68, e em que a partir de agora vamos começar a soldar umas quantas placas destas. Eles têm componentes SMD, portanto daqueles mais pequeninos, que são soldados com uma precisão que eu pessoalmente não tenho, mas que a Paula Silva tem para estes primeiros protótipos, e em que, depois de estarem prontos os primeiros, vamos encontrar uma forma de os disponibilizar para todos os interessados através do museu, para que possam também connosco partilhar esta ideia de fazer redes de computadores sobre os ZX Spectrum, Timex ou estes computadores de 8 bits. Nesta altura, sim, saio daqui com um bocadinho de missão cumprida, saio daqui com um grande alívio, saio daqui muito satisfeito e honestamente saio daqui com um bocadinho de sede de perceber se nós conseguimos chegar a mais um desafio que temos no Museu de Reconstrução.